Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. Na entrevista de hoje, vamos estar abordando a importância do controle de pragas em restaurantes comerciais, área de alimentação, né? Na qual todo nutricionista de UAN, consultor, RT, tem como desafios, né? E para fazer sempre, né? E vamos estar conversando com Sérgio Boccalini, biólogo. Olá, Sérgio, tudo bom? Olá, Paulo, tudo bem? Agradeço aí o convite de vocês aí do canal Nutricionista para poder falar um pouquinho aí sobre um assunto que eu acho que é de extrema importância, né? E que em algum momento o profissional da nutrição ele vai se deparar com essa discussão, né? Pragas e o controle desses animais, né? Uma vez que vocês têm aí um fator extremamente importante e favorável que vai propiciar um processo de infestação, um aumento populacional desses animais, que é o alimento, né? Então, realmente, vocês estão aí numa Com situação que certeza. as pragas agradecem. Verdade, gente. E o doutor Sérgio Boccalini é biólogo, é diretor da APRAG, né? Que é a Associação dos Controles de Vetores e Pragas, palestrante, coordenador de eventos e perito ambiental, correto? Isso. Aí acabei fazendo umas outras coisas também no meio do caminho, né? Mas o resumo seria isso aí realmente, né? Então, a minha Ai, formação é em que ótimo. biologia, né? Eu tenho especialização também em entomologia urbana, que é estudo dos insetos urbanos. Eu sou mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, né? Então, a gente carrega aí um pouquinho de bagagem sempre focado nessa discussão, Paulo, né? Controle de pragas urbanas, né? Que isso ele vem ganhando um espaço tanto na questão de pesquisa, na questão acadêmica, e os processos eles vêm mudando, e eu acho que isso é extremamente importante para vocês que vão ali na frente precisar desse tipo de ação. Então, para vocês perceberem que esse assunto ele passa por uma evolução técnica constante também. Doutor Sérgio, nesse período de pandemia, né, na qual estamos vivendo, muitos estabelecimentos, né, ficaram fechados, né, restaurantes. O que o nutricionista deve fazer no quesito preventivo e de controle no local de manipulação, armazenamento de alimentos, antes de normalizar as operações do local, né? Voltar ao normal, né? Então, realmente, Paulo, acho que essa pandemia ela trouxe aí, né, uma preocupação muito grande, tanto do ponto de vista de contaminação das pessoas frente aí ao novo coronavírus, né? Então, esse isolamento ele foi realmente necessário, né? Esse afastamento, esse distanciamento, ele se fez realmente fundamental. Aí, só que assim, as atividades econômicas elas precisam, né, retornar, mas isso tem que acontecer com muita segurança. E assim, quando a gente fala do ponto de vista de pragas, né, a gente sabe que existe um risco potencial, né, em ter esses animais, principalmente nas áreas produtoras ou manipuladoras de alimento. E esse distanciamento, né, como ele aconteceu de uma forma abrupta, ele foi de uma hora para outra, então muitos estabelecimentos não conseguiram, né, ter ações para evitar a presença desses animais nesse período de afastamento em que eles ficaram fechados, né? Então a gente se verificou que alimentos eles não foram armazenados de uma maneira mais eficiente, né? Eles ficaram mais expostos, a diminuição, a circulação de pessoas também propicia uma ocupação por parte de alguns animais de uma forma muito mais tranquila para eles, né? O fato de não ter nenhuma ameaça, né? O ser humano como uma ameaça naquele local fez com que eles ocupassem esses espaços também, né, com bastante facilidade, e aí aumentassem as suas populações ali, justamente por ter alimento em quantidade suficiente, não ter aí uma circulação de pessoas, de materiais ali naquele espaço que provocassem algum temor neles. Então as condições foram extremamente favoráveis. Alguns estabelecimentos, os proprietários, eles até tiveram a preocupação de retornar, né, durante esse período de fechamento aí para ver as condições, mas assim, uma boa parte não deu uma atenção
maior para a questão do controle, o quesito pragas, né? Então, a gente verificou que realmente agora, nessa retomada, aí, nessa flexibilização do isolamento, né, os restaurantes, né, os supermercados acabaram não fechando, então a gente não verificou problemas tão agravantes, né, mas principalmente os restaurantes, lanchonetes, que tiveram que ficar com o seu público aí afastado, ali sim a presença desses animais se fez de uma forma constante. E aí vem essa visão que você traz aí para a gente, né? Qual que é o papel do profissional, do nutricionista, como RT, como consultor desse estabelecimento, né? Ele identificar, né, esses potenciais perigos e aí pensar nas estratégias, né, ou de mitigação dos locais que já está com a infestação presente, né? Então precisa sim de uma ação pontual para resolver o problema das pragas que já ocuparam esse espaço e pensar em medidas, né, para evitar que novas infestações elas se façam presentes, né? Então é o que a gente coloca muito esse novo normal, né? Então, esse novo normal ele está realmente criando uma série de necessidades. Tanto é que na associação, e eu também acabei contribuindo aí para desenvolver alguns protocolos de biossegurança para as empresas de controle de vetores e pragas, para que elas pudessem, nesse momento de retomada das atividades, oferecer serviços com muita segurança, tanto do ponto de vista da prestação de serviço no controle de pragas, e também a questão, Paulo, do risco de transporte, de transmissão do novo coronavírus também. Então, uma série de ações, elas precisaram entrar no rol de atividade das controladoras de pragas, tá? Mas assim, a preocupação é mais do que pertinente e tem ações que podem ser feitas que vão contribuir para a gente não ter, ou pelo menos diminuir o problema com pragas nos estabelecimentos. Correto. No momento, está se adotando muito a sanitização, né, dos ambientes, né? Aumentou muito a demanda desse serviço devido ao Covid-19, né? O que esse método de sanitização faz no local? Como é que ele age? Então, Paulo, até assim, as empresas de controle de pragas, elas acabaram embarcando muito aí na questão dos processos de sanitização, em função de algumas similaridades com a atividade de controle de pragas, principalmente no quesito equipamento de aplicação e tecnologia de aplicação. Porque assim, o processo de sanitização ele é um processo antigo, né? Esse tipo de atividade ele já vem sendo desenvolvido há muito tempo, né? A área de saúde, propriamente dita, os hospitais, né? Locais onde você tem um risco de exposição frente a organismos patogênicos, micro-organismos patogênicos, o processo de sanitização ele já é uma coisa muito trabalhada, né? E a própria área de alimentação também, ela já trabalhava aí com a questão da sanitização de pontos específicos, local de manipulação dos alimentos, né? Onde era evidenciado todo um risco aí, um potencial risco de contaminação. Porém, com a pandemia, Paulo, áreas onde as pessoas possuem um espaço maior de circulação, vamos colocar dessa forma, né, onde você tem a possibilidade de um número de pessoas circulando ali e carreando esses micro-organismos, né, não só o novo coronavírus, mas outros micro-organismos patogênicos, aí surge, né, a questão da sanitização nesses espaços coletivos e onde entra muito a prestação de serviço através das controladoras de vetores e pragas urbanas. Eu vejo, Paulo, como sendo uma coisa importante, né, no processo de controle do novo coronavírus e também de outros micro-organismos patogênicos, porém ela precisa ser muito bem trabalhada, né? Se você me perguntar, Sérgio, você acredita na sanitização de ambiente? Eu vou dizer que não. Eu acredito em um programa de sanitização para o ambiente. Eu acho que uma única aplicação, como a gente viu aí nesse momento diversas empresas adotando, o poder público adotando sanitização de calçamentos, de ruas, né, onde era feita uma única aplicação. A gente sabe que isso, né, ele tem um papel extremamente paliativo, né, ele não tem uma função de realmente mitigar ali ou diminuir muito essa potencialidade de transmissão de alguma doença através desses micro-organismos, né? Então, o que eu acredito? Que assim, tem que ser estabelecido um programa de sanitização
com aplicações periódicas, né? Porque os produtos que nós temos agora, me parece que estão chegando aqui no Brasil, alguns produtos com uma ação, com um efeito residual na superfície, mas até então o que a gente tem, né, liberado pela Anvisa, eles não apresentam esse efeito de residualidade. Então, você aplicou o sanitizante naquela superfície, ele vai eliminar uma boa parte dos micro-organismos, né? Vai ser o conceito de sanitização é justamente esse, né? Reduzir essa carga microbiana a níveis aceitáveis, né? Sem oferecer um risco, que deixe de oferecer um risco à saúde das pessoas, né? Porém, os produtos eles têm uma vida útil muito curta naquela superfície. Diversos fatores ambientais contribuem para a degradação desse ativo que foi colocado ali. Então, você fazer uma única aplicação, né, e achar que isso vai te dar uma garantia longa, aí a gente viu algumas situações do pessoal dando 3 meses, 6 meses de garantia dentro dos processos de sanitização, eu particularmente não acredito nisso, com os produtos que a Anvisa, né, liberou através das suas normativas, das suas resoluções. Mas, como eu falei, muita coisa vem mudando, né? Tudo é muito novo, né? Então, não dá para a gente afirmar que, olha, não, hoje, assim, a situação é essa, mas a gente não sabe amanhã, né? Então, me parece que já tem produtos aí que já foram registrados, eles têm essa característica. Mas, Paulo, mesmo com essa característica de ter um produto que deixa um residual, né? É importante que seja feita outras ações, né? Por isso que eu falo de um programa de sanitização, onde a empresa ela vai estabelecer critérios tanto de aplicações e outras medidas importantes, e que essas medidas elas podem estar, né, e devem estar atreladas ao controle de vetores e pragas urbanas, né? Então, eu acho que o papel das controladoras de pragas é justamente esse: oferecer para o local onde vocês nutricionistas atuam, né, um pacote, né? Então, a gente trabalhar com controle integrado de pragas mais a sanitização. Porque a gente sabe, né, Paulo, que esses animais, eles são vetores, eles carregam micro-organismos, né, de diversos gêneros, espécies aí que tem esse potencial muito grande de provocar um agravo à saúde, né? Então não é só o novo coronavírus, como eu coloquei. É o que despertou? Sim, é o que despertou. Mas a gente precisa entender que outros, né, outros organismos estão ali presentes e as pragas têm realmente esse potencial. E aí cabe, né, à controladora de pragas também associar controle integrado mais sanitização. Aí eu acho que a gente consegue oferecer um produto para esses estabelecimentos que realmente venha conferir o objetivo principal, que é o quê? O alimento seguro, né? Na RDC, na qual todos os nutricionistas têm que ter, né, conhecer de início ao fim, tem um tópico, né, que ele é todo voltado para o controle de pragas, né? Período, frequência, documentação, planilhas, tudo que o nutricionista deve adotar, né? Qual o período ideal que você acha, né, para entre uma aplicação ou outra? Ou varia muito, dependendo da empresa ou do produto empregado no local? Então, Paulo, a gente fazendo a leitura das RDCs, né, e focada nas áreas produtoras e manipuladoras de alimentos, né, tanto a 275, 216, né, a própria 214, que é para bebidas de origem vegetal, aí nós vamos ter os documentos de nível estadual e municipal que também vão tratar, né, desses assuntos, né, e da questão das boas práticas de fabricação, aonde o controle de pragas, como você falou muito bem, ele tem um capítulo, ele tem um artigo somente para ele, né, para se discutir, e ali tem uma escrita muito interessante, Paulo. Eles colocam em todos esses documentos que o controle de vetores e pragas urbanas é um método de ação contínua, né? Ele não cessa nunca, né? E isso é extremamente importante, porque a gente nós não falamos para o local onde vocês nutricionistas trabalham, somente de ações químicas, né? Os próprios documentos legais da Anvisa, das secretarias de saúde, das vigilâncias sanitárias, eles já descrevem que o método ele é baseado no controle integrado de pragas, né? E dentro dos conceitos de controle integrado de pragas, a gente observa que, assim, pensar, né, e trabalhar a questão da diminuição do uso de produto químico, ele é importante,
né? Então, quando uma empresa ela se dispõe a fazer essa prestação dentro dos preceitos de controle integrado de pragas, ela tem que ofertar para vocês, né, um programa onde existe uma previsão de, com o passar do tempo, a redução de produto químico, do uso do produto. Ou então que ela justifique o porquê não há essa diminuição, né? Então, a gente entende que assim, é uma ação contínua, né? Não tem como a gente falar, olha, esse trabalho ele tem que ser feito a cada 3 meses, ele tem que ser feito a cada 6 meses. Isso não funciona, né? Essas garantias de 6 meses, elas são ilusórias, né? Você achar que um estabelecimento não vai ter problema de pragas com uma ação que foi feita há 5 meses, há 4 meses atrás, né? Por mais residual que tenha o produto aplicado, ele vai se perder, né? Eles são biodegradáveis, então a gente vai perder tudo isso no ambiente. E aí entra, Paulo, uma outra discussão legal, que é a RDC 52 da Anvisa, tá? Que a 52 ela é focada onde? Para as empresas que fazem controle de pragas. E nesse documento, ela já especifica nas suas definições, né, no artigo que trata das definições, ela coloca que o controle de pragas ele é uma atividade, né, com intervenções minimamente mensais, né? Sejam elas intervenções com ações químicas, com ações de monitoramento ou ambas, né? Que é o que a gente julga como sendo o mais adequado, né? A empresa ela vai, faz a aplicação no momento que precisa baixar esta infestação e a partir desse ponto ela cria um processo de monitoramento, ela vem acompanhando. E aí ela vai ter a intervenção química somente quando necessário, né? E a gente garante que, para vocês é um outro ponto importante, né, quando a gente fala aí das boas práticas de fabricação, a questão dos riscos que envolve, né? Não são só os riscos biológicos, né? A gente tem a questão do risco químico, que também expõe o material que é foco de vocês, né, o alimento, ele não pode de forma alguma correr o risco de ter uma deriva de produto ou que um raticida ele acabe contaminando, né, esse alimento. Então, por isso que trabalhar de forma minimamente mensal é extremamente importante, Paulo. E aí, o que eu falo muito? Nem sempre o restaurante, a lanchonete, o bar, o supermercado, seja qual for o alimento o estabelecimento que vai contratar o serviço de controle de pragas, ele quer um contrato anual com uma empresa de controle de pragas. Então, ele quer fazer uma contratação 2 vezes por ano. O que eu coloco? Que então esse estabelecimento que vai fazer uma contratação, né, e a empresa vai dar a garantia de 6 meses, que ele se ampare na RDC 52 e que ele cobre dessa empresa controladora de pragas que ela tem que ir no mínimo 1 vez por mês nesse período que ela deu a garantia de 6 meses. Porque o documento legal das controladoras de pragas, que é a RDC 52, ela faculta ela impõe, né, ela coloca essa obrigatoriedade dos tratamentos serem minimamente mensais, né? Não necessariamente com a aplicação de produto, mas com monitoramento, né? Então, o que cobre, né? É o que eu falo assim, garantia, Paulo, cada um dá o que quiser, porém ele vai ter que assumir essa garantia, né? Então, se ele deu 3 meses, ele vai ter que fazer, no mínimo, 3 visitas para o contratante. Deu 6 meses, ele vai ter que ir, no mínimo, 6 vezes. Ah, mas o custo não vai ser coberto. Cara, você tinha que ter calculado isso, né? Está no documento que rege o seu segmento. E você, né, não percebeu que você vai ter que ir, no mínimo, 1 vez por mês? Então, você tem que realmente trabalhar um escopo que você consiga esse atendimento. Então, o que eu falo, Paulo? Controle integrado de pragas é ação contínua, ela não cessa nunca, tá? Agora, a forma de contratação vai de estabelecimento para estabelecimento, né? Se a empresa não quer fazer uma contratação anual dentro de um programa, ela quer fazer contratações a cada 3 meses ou a cada 6 meses, que o faça, mas ela não pode deixar de ter. Então, findou os 6 meses, ela tem que fazer uma outra contratação. Porque grande erro que a gente vê muito é que muitos donos de restaurante vê o controle integrado de pragas como gasto, né? Ele não coloca como custo, né? Então, para ele é um gasto. Ele não tem a visão que aquilo tem que entrar no custo e está sempre na planilha, né, dele, né? Aí eu te coloco uma coisa extremamente interessante. Eu ia falar disso, né, mas foi muito legal.
realmente o pessoal vê isso como um gasto, ele não passa na cabeça dele que ter o controle de pragas pode ser um investimento, isso tem que estar previsto, né? Que assim, uma que é questão legal, né? Ele vai ter que fazer, de uma forma ou de outra ele tem que fazer, porque a legislação coloca essa ação, né? E aí, Paulo, tem uma coisa muito interessante, né? Vamos pegar aí um alimento que saiu contaminado, porque foi utilizado no seu preparo uma água que não estava em condições adequadas de potabilidade, ou houve um risco de uma contaminação química desse alimento, né? Ou mesmo uma contaminação com micro-organismo aí, e isso chegou na mesa do consumidor, né? Chegou ali na ponta no restaurante, chegou na lanchonete, no produto que estava no supermercado, e alguém comeu e passou mal, né? E teve aí algum problema e foi parar no hospital. Até conseguir, Paulo, saber de onde foi, né, que aconteceu, isso já tem um longo caminho a ser percorrido, né, que a gente não consegue visualizar. E aí, Paulo, se a gente tem a mesma coisa acontecendo, eu vou imaginar que um salgado, né, um pão, né, seja lá o que for, um queijo, alguma coisa, vem com com uma perna de barata, vem com uma ponta de uma asa de formiga, né? Vem com a antena de uma mosca que passou e caiu ali no alimento e contaminou. Cara, mas é imediato, né? A repercussão, ela vai para a mídia, ela é jogada, né? E isso dá um impacto negativo para o estabelecimento que comercializou esse produto muito grande. E aí eu te pergunto, por que o pessoal coloca, né, na hora de cortar custo, cortar gasto? A primeira coisa que roda é o controle de pragas, né? Ele não se preocupa em ter uma boa empresa na prestação de serviço, ele faz uma contratação porque ele está interessado só no certificado que ele vai colocar na parede, sendo que se alguém vê uma barata no estabelecimento dele, né, a informação vai correr, né? E hoje todo mundo tem um celular com câmera, né? Isso cai na internet, né? Ele está com o estabelecimento dele quebrado, mas ele ainda pretere, né? Ele deixa de lado o controle de pragas em função de uma série de coisas, né? Então realmente fica um pouquinho difícil de entender a cabeça do pessoal que não consegue perceber que investir, né, em controle de pragas, colocar isso dentro dos seus custos é fundamental. Sérgio, o que o nutricionista deve avaliar de importante, né, numa empresa de controle de pragas na hora de contratar o serviço? Então, Paulo, aí tem algumas coisas que assim, elas são fundamentais e obrigatórias, né? Nenhuma empresa de controle de pragas pode atuar sem isso, né? Então, isso é o que de imediato vocês vão precisar verificar. Primeiro, se ela é uma personalidade jurídica, se é uma empresa realmente constituída com CNPJ, né? Então, a atividade profissional ela não pode ser feita por pessoa física, né? Somente por empresas. Bom, checou isso, agora essa empresa ela tem que ter dentro da sua classificação nacional de atividade econômica, a CNAE, né? Ela tem que ter ali na sua CNAE a designação que é para atividade de controle de vetores e pragas urbanas, né? Porque ela não pode ter uma CNAE de outro segmento e querer fazer o controle de pragas. Ela tem que ser constituída para isso, né? Ela tem que ser uma controladora de pragas. Visto isso, que isso vai estar atrelado ao CNPJ, né? Quando ele pega o CNPJ, ele já vai ver qual que é a CNAE e ali já vai vir descrito. Agora parte para a parte sanitária ou ambiental. Então, ele tem que verificar se essa empresa tem uma licença de funcionamento emitida pela vigilância sanitária, seja do estado ou do município, né? Então isso vai depender de região para região. A maioria já entrou no processo de municipalização, então as licenças são dadas pelas secretarias de saúde dos municípios, né? Então ele tem que verificar isso. Em algumas regiões, o Paulo, do Brasil, além da licença sanitária, é obrigatória a licença ambiental também. O Estado de São Paulo ele não pede licença ambiental para uma empresa de controle de pragas funcionar, é somente a licença sanitária. Mas outros estados, a necessidade das duas licenças são obrigatórias, então tem que verificar isso também, tá? Se tem essa licença de funcionamento do ponto de vista sanitário e do ponto de vista ambiental, quando isso for documento obrigatório. Então, checamos, né, a existência como personalidade jurídica. A CNAE é para controle de pragas, a licença de funcionamento.
Agora, essa empresa, para atuar, ela precisa ter um técnico responsável, né, na empresa, que aí são vários profissionais, né, uma área multidisciplinar. Então, nós temos os biólogos, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, médicos veterinários, químicos, farmacêuticos, vários profissionais que são habilitados aí pelos seus conselhos regionais a prestarem, né, assumirem a responsabilidade técnica para essa atividade. Então, é outro ponto que tem que existir. Além do responsável, a empresa ela deve estar vinculada ao mesmo conselho regional do profissional. Então, se eu sou biólogo, assumir uma responsabilidade por uma controladora de pragas, a empresa tem que se registrar no conselho de biologia. E assim também para as outras profissões. Então, esses pontos eles são extremamente importantes, Paulo, eles são obrigatórios, tá? Que vocês têm que cobrar. Agora vamos à outra parte, né? Então, isso não quer dizer, né, ter essa documentação não quer dizer que a empresa tem qualidade também, né? Porque ele precisa disso para funcionar, né? Agora, a qualidade da prestação de serviço é um outro ponto que eu acho que também é importante vocês perceberem e cobrarem isso das controladoras de pragas. Então, assim, verificar, né, se essa empresa tem assim os seus procedimentos, que aí também entra como um documento obrigatório, os seus procedimentos totalmente descritos, né? Ela precisa ter os seus POPs, né, o seu manual de procedimentos operacionais padronizados. Tudo isso vai ter que estar descrito. Verificar, Paulo, se essa empresa ela tem uma preocupação ambiental, que nem desde 2010, né, e existe a preocupação em relação ao resíduo gerado, né? Então, as embalagens dos produtos químicos que são utilizados no controle de vetores e pragas urbanas, né? E a própria RDC 52, que ela até veio antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela já trata dessa obrigatoriedade de devolução. Então, vocês precisam cobrar se a empresa ela faz parte de um sistema de devolução de embalagens, né? Que aí entra naquele processo da logística reversa, né? Comprou, devolve no distribuidor, na revenda onde ele comprou o produto, e essa vai dar o destino que o fabricante daquele produto orientou. Então, ela tem que fazer parte... né? Exatamente. Né? E ela tem que fazer parte desse sistema, Paulo, que é a garantia que vocês vão ter que essas embalagens não estão sendo depositadas num lixo comum, né? Está indo para um aterro clandestino, ou mesmo um aterro sanitário, que não é o local adequado para o descarte dessas embalagens. Então, acho que vocês precisam cobrar isso. Além desse resíduo das embalagens, verificar se as empresas elas têm o que a gente conhece, vocês também, né, do PGRSS, né, o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, né? Então, não só as embalagens, mas todos os resíduos gerados, como é que a empresa ela trata, como é que é o direcionamento que ela dá para isso, né? Então, buscar essas outras ferramentas que não são necessariamente obrigatórias em algumas regiões, mas que vão conferir uma preocupação da empresa em relação à prestação de serviço. E verificar também o histórico dessa empresa de reclamações, como é que foi. Conversar com o técnico responsável, acho que é fundamental, né, na hora da contratação. Né, normalmente quem vai é alguém da área comercial que vai oferecer o serviço aí para vocês. Né? E aí liga para a empresa e fala, eu gostaria que o técnico responsável viesse aqui para a gente bater um papo, para você sentir firmeza também no conhecimento. Porque tem muita empresa, Paulo, que assim, tem o responsável técnico, que a gente fala que é o Zé Canetinha, né? Que na área de vocês também não é diferente, né? Aí, infelizmente, a gente sabe que tem alguns profissionais que são o Zé Canetinha, né? Só vão lá para assinar o documento, não acompanham, não dão, né? Não fazem absolutamente nada do que é necessário, e nós temos muitas empresas de controle de pragas que tem somente o Zé Canetinha, né? Então, busque conversar com esses profissionais para ver assim, né, a qualidade que vocês vão receber nessa prestação de serviço. Eu acho que é isso, né? O que é obrigatório, ela tem que oferecer, e outros requisitos que vão garantir aí talvez uma preocupação maior. E essa questão ambiental eu acho que é muito forte, né, Paulo? A gente precisa trabalhar muito em cima disso também. Porque, querendo ou não, por mais seguro que os produtos que nós utilizamos eles são produtos biodegradáveis, tudo, mas não deixam de ser produtos químicos, né? Que a gente precisa ter todo um cuidado. Doutor Sérgio, qual é a praga mais comum ou que tem forte tendência em aparecer numa cozinha industrial, numa UAM?
Então, Paulo, a gente vai ter algumas pragas que assim, a gente sabe que elas buscam, né, esses espaços, principalmente aí na questão da disponibilidade de alimento, né? Então, eu poderia aqui elencar para vocês, né, as baratas, né, elas são aí, encabeçam a lista desses animais que vão trazer transtorno nas áreas aí de cozinha industrial e outros espaços também. E aí nós vamos ter principalmente duas espécies, né? A periplaneta americana, que é a barata de esgoto, e a Blatella germânica, que é a barata de cozinha. Mas também, Paulo, existem outras espécies que interagem nesses ambientes urbanos. Tá? Então nós temos aí a supela, a Blata orientalis, várias outras baratas que possam aí, circular e trazer também prejuízos, aí, riscos de contaminação. Mas, a princípio, essas duas que aparecem com maior frequência. Depois, os roedores, né, eles têm um impacto muito grande e frequentam com muita facilidade esses espaços. Né? Então, nós vamos ter 3 espécies de ratos urbanos transitando, que é a ratazana, ou ratos norvégicos, né? O rato de telhado, ou rato de forro, como é conhecido também, que é o ratos-ratos, e o camundongo, que é o mus-músculos. Tá? Essas 3 espécies elas interagem nas áreas urbanas com muita frequência. Mas, se a gente for pensar num espaço, numa indústria, ou mesmo um restaurante, alguma coisa que esteja inserido num outro contexto não tão urbanizado, vamos imaginar um restaurante que está numa área rural, numa pousada, alguma coisa assim, você pode ter uma interface com roedores silvestres também. Tá? E aí vai despertar uma outra preocupação, que como esses animais são silvestres, são nativos, nós temos que entender a legislação ambiental para poder fazer as propostas de controle adequado desses animais, tá? Porque a gente já está entrando numa outra esfera, né? Então, pragas urbanas nós podemos controlar de uma forma muito tranquila. Até interessante, Paulo, que vocês cobrem também que as empresas elas trabalhem de acordo com a IN 141 do IBAMA, que é a Instrução Normativa 141 do IBAMA, que lá vai tratar dos animais que podem ser controlados aí pelas empresas de controle de pragas, né? Sem a necessidade de licenças ou autorizações específicas. Outros animais eles já vão precisar, né, de uma consideração mais do ponto de vista ambiental, e é importante que a empresa demonstre isso para vocês também. Né? Então, seria baratas, roedores, as formigas têm um impacto muito grande nesses estabelecimentos, principalmente. E no caso de formiga, Paulo, a gente vai tratar, nós vamos falar de inseto social, né? Tem toda uma dinâmica que envolve uma interação dos indivíduos dessa colônia, né? Com funções muito bem pré-estabelecidas, né? Cada grupo dentro ali daquela colônia tem funções para serem trabalhadas, e se a gente não fizer o controle efetivo, no caso das formigas, da rainha ou das rainhas, né, porque espécies urbanas, nós temos aí colônias com mais de uma rainha, se a gente não fizer o controle dessa rainha, nós não vamos controlar, né, a infestação. Então, realmente é um animal aí que desperta uma preocupação muito grande, e as ações de controle elas precisam ser muito bem pensadas e elaboradas, né? Por isso que o conhecimento técnico da empresa é importantíssimo. Depois das formigas, eu colocaria aí com um problemão e um abacaxi sério para ser descascado, os pombos, né? Os pombos, para vocês, eles são extremamente impactantes, né? E aí a gente tem uma série de situações que requerem muito conhecimento para fazer controle de pombos, né? Que ele vai passar principalmente pela questão do manejo do ambiente, né? Uma série de ações que vão precisar ser adotadas naquele ambiente onde os pombos se fazem presentes, né? E aí eu colocaria, Paulo, talvez aí essas 4, vou colocar uma quinta praga também, que para vocês é problema na certa, mosca, né? Vocês têm um problema muito sério com mosca, que vai estar, ela tem uma associação muito forte com a questão dos resíduos gerados, né? Como eles são descartados, né? O tempo que ele permanece no estabelecimento, a vizinhança também impacta muito. Então, de repente, você é RT de um restaurante, Paulo, você é super consciente, contratou uma boa empresa de controle de pragas, tudo, mas você tem uma casa com uma vizinhança ali, que eles têm 15 cachorros e o proprietário ele não se preocupa com a limpeza, com
o recolhimento dos resíduos gerados aí com as excretas desses animais, né? Então você vai ter um criadouro para mosca muito forte, né? Ou você está próximo de um córrego ali, que você tem também uma quantidade de matéria orgânica que vira um criadouro fantástico para mosca, né? Então mosca também requer muito conhecimento e muita técnica para o controle efetivo delas. Eu colocaria assim, de imediato, essas 5 principais, Paulo, mas tem outras que possam aí também trazer A lista é imensa, né? É Mas imenso. essas 5 são, né? Doutor Sérgio, o que o nutricionista responsável técnico ou consultor, né, precisa ficar de olho na área de armazenamento, manipulação, preparação, para ele não correr o risco de ter infestação de pragas? O que ele precisa ficar atento? Eu acho que, primeiro de tudo, Paulo, assim, é uma boa conversa, uma boa parceria com a controladora de pragas, né? Para seguir, né, e trabalhar e decidir junto com a controladora, né, quais são, né, as áreas mais impactantes, né, e o que precisa ser feito nessas áreas. Como eu falei, não é só a questão da aplicação do produto químico. Então, muitas vezes, a controladora de pragas, uma boa controladora de pragas, ela vai identificar para vocês, né, todos os pontos de acesso, os pontos que eles, dependendo do animal, ele vai utilizar como abrigo, né, para nidificar, pontos que ele está conseguindo passar, né, para buscar o seu alimento, e aí esses pontos eles precisam ser corrigidos, né? Ou até mesmo, Paulo, a mudança de comportamento das pessoas, né? Então a gente observa que às vezes alguns resultados que não são satisfatórios, eles têm uma interface muito grande com o comportamento dos colaboradores que ali estão, né? Então vamos imaginar que você é responsável aí por uma área que é de produção, que você tenha uma quantidade grande de colaboradores. E alguns deles eles não se preocupam, né, com a presença de pragas, porque N fatores, N motivos aí levam a isso, que é desde da infância dele, né, que ele nunca teve essa preocupação, ele não associa com transmissão de doença, né, ou ele acha que não precisa fazer o controle, porque aquilo tudo não impacta em nada, N fatores. E aí a empresa ela vai e faz a instalação, vamos imaginar, no controle de roedores dos porta-iscas. Aí o cara está nervoso, brigou com a namorada, vem e chuta, quebra aquele porta-isca, passa com a empilhadeira por cima, né? Então tudo isso vai diminuir as chances de um controle efetivo, né? Porque ele está tirando, né, as ferramentas necessárias que a empresa colocou por ali. Então o papel de vocês como RT, né, dentro ali do estabelecimento, é também se envolver nessa questão cultural, nessa questão de comportamento das pessoas. Porque muitas vezes a controladora de pragas, ela até se dispõe, e eu acho que isso é uma ferramenta importante na questão da educação ambiental, de dar os treinamentos, capacitações para vocês, né, com o foco no controle de pragas, mas vocês como RT ali, como profissionais, vocês têm um papel fundamental de observar isso, né, e orientar essas pessoas que assim eles fazem parte do processo, né? Então, se eu pudesse colocar aí numa ordem de importância do papel do nutricionista em relação às pragas, eu colocaria aqui essa atuação no comportamento das pessoas, ela é extremamente impactante, né? Uma ação na cobrança junto ao dono, o proprietário do estabelecimento, aí da indústria, seja lá o que for, do restaurante, que ele precisa atender as demandas geradas pela controladora de pragas, né? Se ela falou, olha, o senhor precisa telar essa janela, a janela tem que ser telada, olha, o senhor precisa fechar aqui esse ponto que é uma passagem para roedor, ele precisa fechar isso, porque assim, às vezes a conversa fica somente entre a controladora de pragas e o dono da empresa, não passa por vocês. Então eu acho O fundamental nutricionista que essa faz todo conversa um passe. checklist, né? Tem que fazer um Sim, checklist sim. de A ações e empresa, passar sempre para o proprietário. exatamente. A empresa, obrigatoriamente, se ela se propõe a fazer um programa de manejo integrado, de controle integrado de pragas, ela tem que deixar os relatórios sinalizando tudo isso para vocês. E essa conversa com vocês, ela é fundamental, né? Então, eu não consigo entender um controle efetivo sem passar por vocês nutricionistas, né? Que são vocês que estão ali dando consultoria, assumindo essa responsabilidade e, de uma certa forma, vão responder também, né? Com certeza, é verdade. Alguma coisa, né? E às vezes vocês não estão nem sabendo, né? A conversa ficou somente com o diretor, com o dono da empresa. Não? Vocês não têm a menor noção do que foi solicitado e não foi cumprido. Então, que esses documentos, que esses relatórios, né? Que tudo isso
chegue na mão de vocês para vocês poderem fazer aí os encaminhamentos necessários, seja numa área de armazenamento, numa área de manipulação de alimento, numa área de expedição, seja a área que for, né? Mas vocês precisam devem estar cientes de tudo para realmente ter o resultado adequado. Correto. Doutor Sérgio, qual sinal, né, que o nutricionista deve ficar atento sobre uma possível ação de pragas no local, visto que muito deles costumam circular quando o local se encontra fechado, né? Fechado. Qual é a visão de Sherlock Holmes, né, que o nutricionista tem que ter para perceber que tem algo de errado? Acho que é muito legal, Paulo, essa sua pergunta, porque assim, uma que a empresa controladora não vai estar, não vai se fazer presente 24 horas ali no estabelecimento. E outro ponto, que uma boa parte desses animais que a gente vai considerar aí como pragas, eles têm comportamento noturno, né? Eles não se expõem durante o dia. Então, o momento de circulação deles é em horários onde a presença de pessoas é diminuída, quase não existe, né? Ou não tem ninguém por ali. Então, eles acabam deixando... Desculpa, Paulo, acabei não colocando um silencioso aqui. Só um minutinho, Paulo. A gente começa, né? A entrevista, esqueci de desligar o celular. Então, eles deixam alguns indícios, né, por onde eles passam. Então, o roedor. É comum vocês encontrarem as fezes dos roedores espalhadas pelos locais que eles vão circulando. Então, observar, né, a presença, porque eles se alimentam, eles já vão defecando. Eles costumam circular sempre pelo mesmo trajeto, fazer o mesmo circuito ali, para que a gente perceba a presença das fezes. Marca de urina, eles urinam muito também por onde eles passam. Então, acaba ficando até um odor característico nesses locais aí onde eles vão urinando. Marcas de gordura, eles têm uma gordura que fica aderida ao pelo deles. Como eles não enxergam direito, Paulo, eles vão sempre pelo canto das paredes, e ali vão ficando manchas de gordura. Então, observar essas manchas de gordura. Materiais roídos, né? Ele vai sempre um alimento, ou então, como eles têm os dentes muito duros e de crescimento contínuo, eles precisam desgastar esses dentes incisivos. Então, marcas de roedura em quinas de parede, né? Grades, né? Portas de ferro, é comum a gente observar esse tipo de marca por ali. Então, são pontos que vocês vão precisar buscar para os roedores. Baratas, né? A gente às vezes percebe a presença de fezes de baratas também, que são fezes bem pequenininhas, de uma coloração escura, que vão se depositar no ambiente. A questão do odor, né? A barata, ela libera um odor muito característico dela, que isso sinaliza para a gente também que possa ter uma circulação. A presença de otecas, que é aquela bolsinha onde ela coloca os ovos ali dentro. Então, no caso da periplaneta americana, a barata de esgoto, logo que ela enche a oteca com seus ovos, ela solta essa oteca nos ambientes. Então, principalmente vestiários, né? Áreas de armazenamento que tem um ponto de acesso com áreas externas, é muito comum a gente encontrar essas zootecas. Então, são coisas que vocês vão precisar observar aí a circulação. Formigas também, isso aí a gente acaba visualizando elas, né? E aí vem aqui o que eu digo muito, Paulo, nas minhas aulas aí para o pessoal de controle de pragas, que vocês que estão ali dentro do contratante, né? Vocês profissionais da nutrição, vocês passam a ser os olhos da controladora de pragas, né? Então, esse treinamento, essa parte de educação ambiental com vocês, mostrar para vocês todos esses sinais que a gente comentou e outros também, criar um modelo de coleta de dados, uma planilha para que vocês possam preencher, né, e dizer, olha, foi visualizado o rato em tal espaço, nós vimos barata no motor de tal equipamento, colocar tudo isso para que a empresa, quando ela for, né, fazer a próxima visita, ou até antes, dependendo da infestação, quando vocês solicitarem, tenha tudo isso já, esses dados todos anotados, para que eles possam digerir tudo isso e trazer a melhor solução. Então, vocês têm esse papel fundamental de buscar esses indícios no ambiente. Sim. Correto. Você é membro da APRAG, né? O que essa empresa faz, assim? Explica um pouco melhor, assim, da APRAG. Então, a APRAG, Paulo, ela é a Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas. Então, ela é uma entidade de classe, né?
que ela Certo. congrega empresas de controle de pragas, ela também tem no seu quadro associativo distribuidores e revendas de produtos, além dos fabricantes desses insumos. Então, fabricantes de inseticida, de raticida, fabricantes de equipamento. Então, esse pessoal ele faz parte, eles compõem o nosso quadro associativo. Mas o nosso foco principal é dar suporte à empresa de controle de pragas, né? Tanto a nível de treinamento, né, capacitações, nós temos uma grade de eventos aí que abastece eles com informações técnicas e atualizadas. Além disso, a gente entra na esfera de discussão de regras que são importantes para o segmento, né? Então, participamos junto com vigilâncias sanitárias, a ABNT, né, alguns órgãos normativos aí, com a própria Anvisa, em várias discussões para elaboração de normas, de regras, né, de regramento, para que as empresas funcionem de maneira adequada. Então, a todo momento, a gente traz esse escopo de discussão. Além de fomentar o mercado para as empresas também, né? O que nós estamos, né, nesse nosso bate-papo aqui com vocês, né, que eu acredito que vai virar uma parceria ali na frente, né? Porque para nós interessa o quê? Um público contratante bem informado. E aí vocês vão conseguir fazer contratações adequadas para a demanda que vocês precisam, né? Então nós buscamos sempre essa relação com o público que precisa do controle de praga, sejam entidades de classe, né, grupos de profissionais. Então, para nós é extremamente importante aumentar esse canal de contato e divulgação, que aí vocês com informações vão contratar as boas empresas para atenderem vocês. Correto. E quem quiser conhecer melhor sobre a Prag, tem um site? Tem o nosso site, né? É só entrar lá no www.aprag, com gemudo, né? .org.br. Estamos aí nas redes sociais, né? Tem o Instagram aí da Aprag também, é só colocar lá a Prag, que já vai direto para o nosso Instagram, no Facebook também é a mesma coisa. E aí a gente vai abastecendo esses canais de comunicação com informações de uma forma bem constante, né? Então, a todo momento tem notícia do segmento, do setor, então vale a pena o pessoal seguir. E aí, nas dúvidas, também tem o Fale Conosco ali no site, que pode entrar em contato através dele, que a gente vai prestar todos os esclarecimentos que são aí pertinentes, tá? Uma coisa que nós não fazemos, Paulo, aí como associação, é indicar produto, tá? Porque os produtos são de uso profissional, né? Então, a gente tem essa preocupação, né? Os produtos, eles são destinados ao uso de entidades especializadas, de empresas e entidades especializadas, né? Então, existe toda a questão do regramento. Porque às vezes o pessoal entra em contato, né, e fica meio chateado com a gente, fala, queria saber qual produto é bom para isso, bom para aquilo, né? Contrata uma boa empresa, né? Que é esse o papel. Queria muito agradecer, Dr. Sérgio Boccalini, pela sua participação, viu? Foi muito agregador. Acho que todos os nutricionistas que assistiram ficaram com mais conhecimento, viu? Muito obrigado por compartilhar, viu? Eu que agradeço você, Paulo, aí, a Isabel também que indicou o meu nome, tá? Vou pedir desculpas, né? Porque isso está acontecendo aí no momento ainda da pandemia, eu estou em casa, então vocês devem ter ouvido minhas cachorras latirem Não, tranquilo. na apresentação, e pelo telefone que acabei esquecendo de desligar. Então, peço desculpas por isso. Fico à disposição aí de vocês, a hora que vocês precisarem, aí quem estiver assistindo posteriormente também aqui o vídeo, fique à vontade em buscar aí as informações com a Prag. A gente está à inteira disposição para contribuir com vocês. Tá ok. Muito obrigado. Tchau.